Olá! O tema da aula de hoje é o estudo da literatura. Para a gente pensar o estudo da literatura, a gente precisa então pensar na sua funcionalidade, né, na importância que isso pode ter na vida da gente. Quando a gente pensa em coisas que são essenciais à vida da gente, o que a gente pensa primeiro é comida, vestimenta, né, e abrigo, né? Então a gente pensa nessas coisas como essenciais à vida da gente. No entanto, nós somos seres humanos e nós não somos seres somente naturais, a gente também é cultural, nós somos seres culturais, né? A gente vive em sociedade. E isso faz com que a gente tenha algumas outras necessidades, né? Na canção da banda Titãs, a gente vai ter lá o refrão: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Porque o ser humano é mais do que só as suas necessidades básicas. E é nesse sentido que a gente pode pensar na literatura enquanto um direito humano, né? Porque o fato de que todas as noites a gente sonhe, a gente crie narrativas dentro da nossa cabeça, mesmo que na manhã seguinte a gente não lembre delas, isso faz a gente pensar que, de alguma forma, a literatura está aí na nossa vida, né? Essa necessidade de fabular, de criar narrativas, de criar representações. E é nesse sentido que o Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido, vai pensar na literatura, então, como um direito humano, né? E vai pensar nesse direito que a gente deveria ter à literatura, né? Que normalmente a gente vai ter a partir da escola, né? E que nós estamos pensando já numa outra perspectiva. Então, a literatura é algo importante na vida da gente, né? A gente, por esse viés, a gente pode pensar na literatura, inclusive, como uma manifestação cultural, uma manifestação universal de todos os homens e todos os tempos. Porque a gente foi avaliar lá na história, a gente vai olhar nos livros da história, a gente vai ver lá que mesmo nas cavernas a gente tinha algumas representações pictóricas, né? Então, o homem vivia uma caçada durante o dia e à noite ele tinha essa necessidade de recontar, né, de retomar isso, de vivenciar isso de novo através da memória, até para ensinar as pessoas que não estiveram junto nessa caçada, para de alguma forma se vangloriar com isso. Então, essa é uma necessidade do ser humano. E é muito interessante que a gente veja isso como uma necessidade do ser humano, que a gente começa a ver, então, o outro como um ser complexo, né, e passa a respeitá-lo melhor. Eu acho que isso é uma das grandes funções da literatura, a gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente lê um poema, quando a gente assiste uma peça teatral, quando a gente lê um romance, a gente pode, então, de alguma forma, entrar na vida do outro, né? Olhar o mundo a partir de seus olhos, a partir desse eu lírico, a partir dessa personagem ou desse narrador. Então, isso faz com que a gente possa pensar a literatura enquanto uma coisa importante, digna de ser estudada. Mas pensando nisso, a gente precisa pensar o que é a literatura, afinal. E essa é uma das grandes perguntas que ficam sendo repetidas por todos os teóricos que se arriscam nesse território, né? A literatura é o quê? A literatura é só escrita? A literatura pode ser oralidade? Pode um músico do rock, né, ganhar um prêmio Nobel de literatura? O que quer dizer quando um artista do rock, como o Bob Dylan, ganha um prêmio Nobel de literatura? Que conceito de literatura a gente tem aí, né? Como falei, essa é uma problemática que tem sido estudada, que tem sido questionada durante muitos e muitos anos, né? Desde lá o Aristóteles, desde o Platão, que já estão pensando qual seria o lugar do poeta dentro da sociedade, né? Qual seria a sua função, por que a gente precisa dele ou não. Então, essa discussão sobre o conceito de literatura, um dos primeiros conceitos que a gente vai ter é o Platão falando, na questão da representação do mito. O Platão está pensando numa perspectiva idealística, ele não está vendo o poeta como uma figura muito bem vista na sociedade, porque ele está falando de mentiras, ele está falando de imitações, ele está imitando coisas que já são imitações, né? Então ele não vê muito bem. O Aristóteles, que é seu discípulo, ele já vai ter uma outra visão sobre o conceito de literatura. Então ele vai pensar a partir daí que a literatura teria uma constituição bastante semelhante à história, só que a história daria conta daquilo que realmente acontece, enquanto que a literatura daria conta daquilo que poderia acontecer, daquilo que poderia ter acontecido. Está tratando aí de uma questão de imaginação, de representação. A gente vai ter, então, aí o nosso mundo como uma referência para o fazer literário, mas a gente vai, a partir do trabalho com a palavra, a gente vai transformar esse mundo em outra coisa, né? Que não é história, que não é aquilo que aconteceu, mas é aquilo que poderia ter acontecido. E isso é interessante, né, nesses diálogos entre história e literatura, que uma obra literária muitas vezes vai nos dar um perfil muito mais humanista de um personagem histórico do que propriamente um livro de história, né? Porque
Quando a gente pensa no Napoleão Bonaparte, a gente pensa então nas grandes ações que ele tem na história. No entanto, ele era um ser humano, né? Ele passou pela fase em que ele era um bebezinho, ele teve que ser amamentado, ele teve que ser cuidado, ele teve que crescer, ele teve que tomar um lugar nesse mundo. E aí ele é um ser humano, né? E enquanto ser humano é que a literatura vai nos mostrar, né? Vai fazer com que seja possível a gente, de alguma forma, se identificar com essas personagens, ou pelo menos que a gente possa se colocar no lugar delas. Então, pensar o conceito de literatura a partir daí é pensar em algo que é semelhante à história, um tipo de fabulação, mas que dá conta não daquilo que aconteceu, mas daquilo que poderia ter acontecido. E isso tem um resultado, tem uma consequência no leitor ou no ouvinte, né? Porque aquele espectador das tragédias, dos grandes festivais de teatro grego, aquele espectador de um aedo que está ali cantando em homenagem ao seu amor ou em homenagem à guerra mesmo, ao papel de algum herói, ele está de alguma forma pensando, né, se colocando no lugar desse herói e fazendo tendo alguma consequência para si mesmo, né? O Aristóteles vai falar nesse sentimento da catarse, nesse processo de catarse, que a gente expurga os nossos sentimentos a partir da vivência das personagens ou das formas, né, culturais pelas quais a gente tem contato pela literatura. Esse conceito, por mais que se questione alguns aspectos dele, ele vai continuar dentro da nossa tradição cultural, né? O que modifica bastante a nossa perspectiva de conceito de literatura é lá no século XIX, né, em que a gente tem uma guinada em relação à civilização mesmo, à constituição de cidades, de tecnologias, de transportes e tudo, e que a gente vai ter então a perspectiva do poeta já como esse ser solitário, né? Que ele vai ter uma visão maior da sociedade, mas ao mesmo tempo ele não faz parte desse bolo, né? Ele é visto como incompreendido. E aí o principal papel dele é ser original, é ser diferente. Então aqui a gente vai ter uma concepção de literatura um pouco diferenciada, né? Já no modernismo a gente vai ter outras perspectivas de estudo, e aí o que resta desse conceito de literatura que a gente pode estudar hoje são pelo menos duas perspectivas de estudo, né? A gente pode olhar para o conceito de literatura a partir de um sentido estrito, restrito, né? Que a gente vai ter essa perspectiva de cânone de obras escolhidas, dessas obras que permanecem na tradição cultural, que são dignas de serem estudadas. E mesmo aí a gente vai ter alguma possibilidade de movimentação, porque o que é cânone numa época pode não ser mais em outra época. No século XIX, aqui no Brasil, quando a gente tinha esse boom do romantismo, o grande autor comemorado pela crítica, pelo público, era o autor da Moreninha, né? No entanto, hoje, quando nós estudamos o romantismo na literatura brasileira, o grande nome que a gente tem que passar, temos que estudar, é José de Alencar. Então, isso vai nos dizer que há também uma certa mobilidade dentro desse aspecto canônico, né? Mas esse seria um sentido restrito de literatura como arte da palavra, né? Num sentido mais amplo de literatura, a gente teria tudo aquilo que é escrito ou tudo aquilo que é, de alguma forma, uma manifestação cultural. No primeiro momento, o conceito de literatura, nesse sentido amplo, é para tudo aquilo que é escrito, né? E aí isso vai entrar ensaios, vai entrar poesia, teatro, crítica, crônica, né? E hoje, com a ascensão de alguns estudos diferenciados da contemporaneidade, como os estudos culturais, a gente vai tentar ter um novo viés para esse conceito de literatura novamente bastante amplo, né? Que a gente pensar, então, nessa literatura oral, né, no que é produzido hoje de oral, pensar na possibilidade, de novo, de trazer a música para perto da gente, pensar no cinema como uma extensão, de alguma forma, da literatura. Então, a gente tem uma nova visão da literatura. É claro que nada disso é simples, nada disso é simples. Pensar o conceito de literatura é sempre uma coisa muito complicada e ninguém é capaz de dar para a gente um conceito aceito em todas as épocas, né? Mas o que a gente pode ficar, né, em relação ao conceito de literatura, tá, mas afinal, o que é literatura? É a questão da arte da palavra, né? Porque a literatura entra no grupo das grandes artes e o trabalho que ela tem, né, o objeto que ela tem para fazer
o artifício mesmo é a palavra, né? Então, o uso diferenciado da palavra que não o prosaico. Então, se a gente tivesse que ter um conceito amplo para a literatura, né, afora todas as problematizações, seria a da literatura como a arte da palavra. No entanto, tem também outra problemática aí, né, que às vezes a gente tem uma obra muito bem escrita, né, mas é necessário que algumas instituições avalizem isso como obra literária, né. A gente estava comentando em sala de aula com amigos que a gente tem vários amigos que estão publicando livros hoje em dia, né, no interior, né, e a gente tem ali uma tiragem de 500 exemplares. Nós temos livros de poemas, nós temos romances com personagem, com espaço, com tempo, poemas com rima, com métrica ou sem métrica, com temáticas bastante interessantes, mas essa obra vai fazer parte da literatura? Vai ser vista como literatura? Então, por isso que sempre a gente precisa pensar, quando a gente for estudar a literatura, pensar em que conceito de literatura nós temos, né? Se a gente quer fazer um trabalho, por exemplo, para comparar literatura e cinema, a gente tem que ter uma perspectiva de estudo mais ampla, né? Se a gente quer estudar um autor local, a gente tem que ter uma perspectiva de estudo mais ampla. Se a gente tiver uma perspectiva de estudo mais restrita, nós vamos ficar com os autores consagrados pela academia, pela crítica, né? Então, isso que é importante a gente pensar em relação ao conceito de literatura. Outra discussão importante para a gente pensar no estudo da literatura é a questão da funcionalidade, para que serve, né? Para que serve a literatura? Ela é importante, todo mundo sabe, né? Se tem uma coisa que todo mundo diz que é legal, é ler, né? A leitura é uma coisa que todo mundo diz que é bacana. No entanto, como é que isso funciona para a gente? Né? Como é que a literatura pode de alguma forma ser funcional na vida da gente? E um dos primeiros teóricos, filósofos, né, pensadores que vão pensar sobre a função da literatura é novamente o Aristóteles, né, que vai pensar então nessa função catática da literatura. A literatura como um conhecimento especial, né, que vai causar alguma modificação naquele que vê, naquele que lê, né, naquele que presencia. Isso vai ser desenvolvido também pelo poeta latino Horácio, que vai dizer, né, que a literatura tem que ser ao mesmo tempo doce e útil, que ela tem que instruir e deleitar. E essas duas funções realmente elas vão ser bastante interessantes no estudo da literatura, porque são as funções que mais são aceitas, né, que são desenvolvidas, né? Tanto que quando a gente vai numa livraria, a gente pode ver ali que tem uma estante chamada ficção, né? E muitas vezes vai estar separada de literatura brasileira ou estrangeira. Isso é bastante interessante. Nessa estante de ficção, a gente vai ver ali que tem os best-sellers, né? E o best-seller, exatamente pelo nome, porque ele é muito vendido, porque ele é muito lido, dá a ideia de que é uma literatura, que é uma leitura para o prazer, né? E existe o resto, que seria o que é mais chato, que é mais difícil. Então, a gente pode, dependendo da obra literária que a gente vai analisar, vai ler, a gente pode ter essas duas funções concomitantes, ou a gente pode ter a predominância de uma ou de outra. Uma das críticas que se faz aos best-sellers, e eu não sou uma pessoa que critica isso, muito pelo contrário, eu acho que a gente deve ler todas as coisas, a gente deve conhecer as coisas e deve incentivar a leitura de todas as formas, mas uma das críticas que se faz aos best-sellers é exatamente essa questão do só deleitar, né? De nos dar algumas respostas muito prontas, de evitar essas reflexões mais agudas, né? Que mexeriam assim nas nossas feridas de ser humano. Enquanto que essa literatura avalizada, ela nos daria, não respostas, mas questionamentos, né, para a gente, de alguma forma, mudar enquanto ser humano, né, se transformar com a leitura. E não é incomum a gente ouvir gente, nossa, né, falando, esse livro mudou a minha vida. Exatamente por esse aspecto de conhecimento, né, o instruir da literatura, essa utilidade da literatura. A gente pode ter um conhecimento acerca do mundo, acerca do outro, das pessoas, acerca de si mesmo. Então, essas são as principais funções que vêm desde uma tradição da antiguidade clássica, né? Hoje, tem um filósofo um filósofo pop, né, bastante conhecido, que é o Alain de Botton, e ele está pensando novamente nas funções da arte. Para que serve a arte, né? Ele tem vídeos sobre a literatura, pensando em como a literatura pode mudar a vida da gente, e como a arte pode também. E aí, pensando, quando a gente pensa em arte, a gente está pensando por extensão em literatura, que é uma forma de arte, né? Como a arte pode funcionar dentro da vida da gente. E ele vai nos dar vários aspectos em que a arte nos ajuda a compreender melhor a nossa relação com o amor, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o dinheiro,
também vai pensar em pelo menos 7 funções para a arte na nossa vida. E aí a gente pode, por extensão novamente, pensar nessas funções para a literatura, né? Essa função de rememoração, por exemplo. Porque se nós pensarmos na nossa memória, a nossa memória é uma coisa bastante frágil, né? Nós ficamos doentes no final de semana porque comemos demais bolo de chocolate. No momento que passou a dor de barriga, a gente vai comer o bolo de chocolate de novo, né? Porque nossa memória é curta. Mas existem algumas coisas do ser humano que são importantes da gente relembrar, né? É importante a gente pensar, por exemplo, na questão dos nossos ancestrais, na importância dos pais, na importância da família, né? Isso é uma das coisas que a literatura, de alguma forma, vai nos lembrar, hora ou outra, né? A importância da amizade, exatamente na hora que falta família, na hora que falta apoio, né? A gente criar outros vínculos. A importância da nossa relação com a natureza, que a gente deve pensar, que relação é essa, se é só de destruição, se é só de exploração, né? Ou se a gente consegue tirar alguma coisa a respeito disso, né? E as obras literárias, elas vão tematizar essas grandes questões que devem ser rememoradas. E a rememoração seria uma das funções, então, que o Alain de Botton falaria, né, em relação à literatura. Outra coisa que é importante para a gente pensar a literatura é as grandes formas que nós tivemos de estudo da literatura, né? Então, nós tivemos gente pensando no que é a literatura, quais são as suas funções, mas a gente também teve muitas pessoas tentando classificar, achar uma forma de classificar as obras literárias a fim de estudar melhor, né? Porque a gente tem uma tentativa aí, a partir do século XX, de ter uma ciência literária, um estudo da literatura mais formal. E para isso a gente tem que ter um objeto delimitado, a gente tem que ter esquemas de classificação, porque na biologia também é assim, né? A gente divide o reino animal do reino vegetal, a gente precisa dividir para poder estudar, mesmo que na natureza tudo aconteça junto. Na literatura também é assim, as coisas acontecem simplesmente, mas a gente precisa, enquanto estudioso da literatura, dar um olhar classificatório no primeiro momento, né? Organizar essas coisas para poder entender melhor. Uma das formas da gente estudar a literatura, uma das formas bastante tradicionais de estudar a literatura, é a partir dos períodos literários. Então, a gente começa a perceber que, dependendo da língua que uma obra é feita, né, dependendo da conjuntura social em que ela se encontra, ela vai ter características semelhantes a outras obras que são feitas no mesmo período, na mesma língua, né? Então, a partir disso, desenvolve-se no meio da literatura o ramo da periodologia literária ou dos estilos de época, que é a gente analisar exatamente o que é o estilo individual no poeta e o que ele divide com seus pares, né? E aí que a gente pode pensar em grandes temas como o romantismo, como o barroco, como o realismo, né? Porque existem as características individuais dos autores, do Machado de Assis ou do Eça de Queiroz, a ironia do Machado de Assis, por exemplo, né? Ou essa desilusão do Eça de Queiroz, mas existem essas características que são divididas por esses autores que estão escrevendo mais ou menos da mesma época, mesmo que em lugares diferentes, como o caso do Machado de Assis e do Eça de Queiroz, um no Brasil e outro em Portugal, né? Inclusive, eles têm uma relação eles leem uns aos outros e acabam, de alguma forma, dialogando com as suas obras literárias, com seus romances, né? A gente vai ter essas respostas, né? A gente vai ter um primo Basílio do Eça de Queiroz, que responde a uma Madame Bovary do Flaubert, e um Dom Casmurro que responde, por sua vez, a esse primo Basílio, a essa Madame Bovary, né? Então, a literatura, ela, na verdade, ela funciona dentro desse grupo, ela pode ser vista assim, né? Por mais que muito se questione em relação a esse olhar muito limitador para um período literário, para a gente olhar só para uma obra literária só enquanto uma obra barroca, isso pode ser um problema, mas o fato de a gente tentar catalogar, tentar classificar isso em relação à época em que é feito, não é um problema propriamente. Na verdade, é uma coisa que nos ajuda bastante a estudar a literatura, né? Porque um excesso de contraste, esse excesso de antíteses na poesia do Gôngora, né? E aí a gente precisa pensar, então, no contexto histórico disso. A gente vive um período em que há um conflito entre o papel da razão para o homem e o papel da religião. Então, esse homem vai ser um homem dividido, né? Então, ele vai, de alguma forma, expressar isso naquilo que ele fizer enquanto arte.
Então, esse seria a importância de a gente pensar no estudo da literatura a partir de seus períodos literários, seus estilos de época. E outra forma bastante recorrente, bastante tradicional de a gente olhar para a literatura é novamente tentar classificar, só que agora a partir de algumas características estilísticas recorrentes, né? Que é o caso da teoria dos gêneros. Essa teoria dos gêneros é feita ainda lá com os gregos, o Platão dá uma esboçada e depois o Aristóteles vai então desenvolver isso e vai pensar que há um gênero lírico, um gênero épico e um gênero dramático, né? O Aristóteles vai pensar principalmente nos gêneros épico e dramático, não vai falar muito sobre lírica, porque ele pensa que a lírica é muito subjetiva, né? Mas ele vai mencionar que existem esses 3 gêneros. Essa divisão tripartida, ela vai seguir sendo estudada durante muitos e muitos anos, isso vai ser recuperado lá no Renascimento, por exemplo, e aqui a gente vai ter uma perspectiva diferente de gênero a partir da ascensão de outras formas literárias. Então, lá no século XIX, por exemplo, a gente vai ter uma outra possibilidade de ver essa tripartição genérica, que a gente vai olhar então para não mais lírica propriamente, mas poesia, não mais épica propriamente, mas ficção, romance, narrativa, né? E não mais dramática, mas sim drama, de uma forma geral, né? Porque a gente vai ter aí, com o desenvolvimento das sociedades, com o desenvolvimento das manifestações culturais, outras formas artísticas que vão ser desenvolvidas, né? E isso vai possibilitar novas possibilidades de pensar a questão da teoria dos gêneros. A teoria que nós vamos utilizar aqui, que nós vamos estudar, seria a proposta do Steiger, que ele vai ter uma proposta um pouco mais ampla. Então, ele vai manter os nomes de lírica, épica e dramática, mas ele vai pensar numa possibilidade de haver a coexistência desses gêneros numa obra poética. Então, num conto da Clarice Lispector, a gente pode ter ali prosa poética, né? Em que a gente teria uma essência da lírica juntamente com a essência da épica, juntas, né? Então, essa perspectiva do Steiger é bastante ampla e interessante para a gente estudar a lírica, né? O Steiger, então, vai pensar nesses 3 gêneros, no gênero lírico, épico e dramático, e ele vai pensar aqui, para a gente pensar cada um deles, a gente precisa pensar em qual que é a essência e qual que é a atitude fundamental, né, de um sujeito em relação a um tipo de textos desses. Então, a gente tem aí, na lírica, a gente teria a essência, seria a recordação, porque tudo que nós fazemos enquanto poema passa pelo crivo do coração, né? Se eu falar de guerra, se eu falar de morte, eu vou falar a partir de como eu sinto isso, e a atitude fundamental da lírica, então, seria essa fusão entre eu e o objeto, todo objeto do qual eu vou falar, de alguma forma eu vou me colocar enquanto sujeito. A essência do drama seria a tensão, né? Porque eu tenho um texto que é feito para ser representado. Então, eu tenho ali uma problemática que vai ser apresentada por atores, via diálogo. Não vai ter alguém que vai conduzir essa narração, mas vai ter, geralmente, esse embate, essa problemática que é apresentada a partir de uma tensão. Sem contar que um texto que é feito para ser representado, ele deve ser mais curto. Portanto, ele vai ter que pegar um ponto essencial do enredo em si, um ponto próximo do fim, a fim de que possa se mostrar essa tensão, essa problemática. Afinal, qual que é o grande problema aqui nessa peça teatral que vale a pena ficar 1 hora olhando, né? E a essência da épica seria, então, a questão da apresentação, né? Eu apresentar informações, apresentar dados a partir de um distanciamento. E isso acontece mesmo que eu seja um narrador em primeira pessoa, porque para eu narrar alguma coisa que aconteceu comigo, eu devo de alguma forma estar distanciado disso, né? Tanto que quando a gente vivencia um tipo de trauma na nossa vida, a gente fica por algum tempo sem poder falar sobre isso. Quando a gente consegue falar sobre esse trauma, é porque a gente já conseguiu se distanciar, né? E aí é possível apresentar esses fatos. E essa então seria a caracterização desse gênero épico, né? E é assim que é importante a gente pensar o estudo da literatura, né? A gente precisa então pensar que a literatura é importante, que a literatura tem várias concepções e dependendo da concepção que eu escolher vai ser o estudo que eu posso fazer dela, né? Que a literatura tem funções para a nossa vida enquanto seres humanos e para um curso de letras, né? Funções específicas dentro de uma ementa.
e que a literatura pode ser estudada de várias formas. Essas são algumas formas de estudar a literatura, há outras, né? Muitas outras têm sido desenvolvidas, como tentando fazer relação com cultura, nos estudos culturais, tentando apontar uma falha que há no lugar da mulher dentro da literatura, né? De tentar dar voz para isso numa crítica feminista, tentar olhar mais para o leitor a partir de uma estética da recepção. Então, há outras formas de a gente estudar a literatura, né, que são possíveis da gente estudar mais tarde. Eu acredito que era mais ou menos isso que a gente deveria falar hoje, né? A gente apresentar esse estudo da literatura, as grandes possibilidades que nós temos, né? E eu acredito que com isso a gente já possa entender mais ou menos em que terreno nós estamos. Eu espero que seja um estudo benéfico para vocês, né? Que vocês passem a estudar literatura e entender essa importância do objeto literário na vida da gente.